Prezado aluno e aluna do IF Sul de Minas, seja bem-vindo. Meu nome é André e sou professor aqui do Campus Inconfidentes. E o objetivo desse vídeo é explicar de forma rápida e objetiva como utilizar os recursos do Google Sala de Aula. Inicialmente, temos que efetuar login em uma conta do Gmail. Para isso, estou utilizando a minha conta pessoal. Vou entrar com a minha senha e, após efetuar login na minha conta do Gmail, vou acessar o recurso do Google Sala de Aula. Vou vir aqui no canto superior, em Google Apps, vou expandir e vou procurar o Google Sala de Aula, que também pode estar aparecendo com o nome de Classroom. Vou clicar sobre ele e, automaticamente, ele vai me mostrar as turmas que eu estou inscrito. Nesse caso, eu estou inscrito em 2 turmas. E também a opção de entrar em uma nova turma ou até criar uma turma. Mas o nosso objetivo é entrar em uma turma. E como que eu vou fazer isso? Nesse sinal de mais, localizado aí no canto superior direito, eu vou clicar e vou escolher a opção Participar da turma. Nesse momento, o Google irá pedir para mim o código da turma. Esse código ele foi disponibilizado pelo seu professor dentro do guia de estudos, que depois a gente vai acessar e visualizá-lo. O código da turma que eu vou utilizar aqui é o código 3TXJWPR. E esse código vai estar disponível caso você queira entrar nessa turma e realizar as tarefas que estão sendo apresentadas nesse vídeo. Feito isso, vou clicar no botão Participar e a minha inscrição nessa turma será realizada. Após a inscrição ser realizada, a turma é carregada para mim. Esse ambiente virtual ele é apresentado. E eu tenho 2 itens muito importantes inicialmente para trabalhar. O item mural e o item atividades. Vamos primeiro visualizar esse item mural. O mural é como se fosse um mural de informações. Então, todas as atividades pelo professor postadas ou mensagens que ele colocar para a turma estarão visíveis nesse mural. Então, aqui tem uma breve apresentação desse espaço feito pelo professor e aqui algumas atividades que ele já disponibilizou. No lado esquerdo, eu tenho um resumo de atividades que estão próximas de serem vencidas, ou seja, terem seu prazo esgotado para realizar. E ele me coloca que eu tenho aqui uma atividade que tem que ser entregue até sábado, às 23h59. Mas vamos ao ponto de atividades. Então, ao clicar sobre atividades, o Google Sala de Aula vai me apresentar todas as atividades que tem postadas pelo professor. Essas atividades podem estar separadas por tópicos, como é o caso desta configuração aqui, onde eu tenho um tópico para a semana de 6 a 9 de abril e tenho um tópico chamado Espaço do Aluno. Ou podem estar todas dentro de um tópico só, sem agrupamento, ou até agrupadas por conteúdo. Exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, cada professor ele pode dar a aparência que ele achar mais conveniente e mais didática para o seu ambiente virtual. Nesse caso, o ambiente foi configurado por semanas e também um tópico chamado Espaço do Aluno. Outra informação importante é identificar os ícones que estão antes de cada atividade. Esse ícone, que tem um ponto de interrogação, é uma pergunta que foi feita pelo professor. E ela pode ser utilizada para 2 situações. A primeira, para gerar um espaço de troca de informação contínua, como se fosse um fórum de dúvidas. E a segunda, para realizar uma atividade ou uma pergunta, até avaliativa ou não. Vamos visualizar esse daqui
inicialmente. Então, vou clicar sobre ele e vou ver a pergunta. Nesse caso, o professor não fez nenhuma pergunta, ele apenas utilizou esse espaço para você trocar informações com ele, ou seja, como se fosse um espaço de tirar dúvidas, um fórum de dúvidas. Então, eu vou fazer uma pergunta. Professor, quando sairá a nota da disciplina? E ao clicar nesse item, essa pergunta vai ser direcionada ao professor. Percebam que essa atividade, como todas as demais, tem o seu status atribuído. O que é um status atribuído? O status atribuído é aquele no qual o professor fez a atividade e atribuiu ela a você. Retornando aqui na minha turma de ambientação e voltando para o item atividades, eu posso verificar que as demais atividades estão todas com status atribuído, ou seja, elas foram atribuídas para mim, porém eu ainda não respondi. Eu vou começar interagindo com essa atividade. Qual o seu campus? Vou clicar sobre ela, vou ver a pergunta. Então, qual o seu campus? E aqui eu vou digitar a resposta. Inconfidentes. Reparem que o status está atribuído e no momento que eu entregar essa pergunta para o professor, entregar a resposta para o professor, o status dela vai mudar. Ou seja, ela passou a ser devolvida. Devolvida é que eu já devolvi essa atividade ao professor. Vou voltar na minha ambientação, vou ver uma outra atividade, que no caso agora já está na minha semana de 6 a 9 de abril. E essa primeira atividade aqui, esse ícone, que é diferente desse ponto de interrogação, então o ponto de interrogação é uma pergunta ou um espaço que o professor utilizou para gerar um fórum. Esse segundo ícone é um ícone de postagem de material. Então, o professor colocou algum material para visualizar. Vou clicar sobre ele e aí eu tenho o guia do campus Inconfidentes. Vou clicar nesse guia aqui e esse é um guia de atividade para os alunos no ambiente remoto. Foi um site criado pela direção do campus, onde você, aluno, poderá coletar uma série de informações a respeito desse período nosso de aulas remotas. Um dos itens mais importantes, talvez, desse guia é essa aba aqui, o Guia de Estudo Dirigido, no qual você terá acesso, separado por curso e por turma, ao guia de atividades planejado pelos seus professores. Vou utilizar como exemplo o curso de redes de computadores no terceiro período, período no qual eu sou professor. E vou vir aqui dentro da aba Administração de Servidores, que é a disciplina que eu leciono, e aí eu posso ver toda a programação. Então, você como aluno, acessando esse guia de estudos, consegue verificar o planejamento que o seu professor montou para as aulas. Além disso, checar o código da turma do Google Sala de Aula e as datas e horário dos atendimentos remotos. Então, é muito importante você conhecer esse guia de atividades. Ele tem informes, ele tem as perguntas mais frequentes, ele tem uma série de informações aqui que vão ser úteis para vocês. Retornando ao nosso ambiente do Google Sala de Aula, eu vou verificar a minha segunda atividade, que é um questionário. Um questionário é um tipo de atividade no qual o professor vai disponibilizar um formulário de perguntas e respostas e você vai ter que responder essas perguntas. Reparem novamente, ele está com status atribuído, ou seja, eu ainda não resolvi esse questionário e eu vou clicar sobre ele. E aí o questionário vai ser apresentado. Qual o seu campus de origem? Inconfidentes.
Qual o nível do seu curso? Superior. E você já conhecia o Google Sala de Aula? Sim. Neste caso, esse questionário não é avaliativo. Então, eu vou submeter apenas e aí eu posso vir e fechar o questionário. Mas se ele fosse com pontuação, eu poderia clicar aqui para visualizar a pontuação que eu obtive no questionário. Mas ele não é avaliativo, então eu vou apenas fechar. Retorno aqui e vou para a minha última atividade, uma atividade também de produção de texto. Diferentemente do questionário, e eu posso verificar agora que o questionário já passou para o status devolvido, esse daqui ainda está com o status atribuído, ou seja, eu ainda não resolvi essa atividade. E o que essa atividade pede? Para que eu elabore um pequeno texto em formato digital, utilizando, por exemplo, o Word, o LibreOffice, o bloco de notas, o próprio Google Docs ou qualquer outro editor de texto. E nesse texto tem que ter o meu nome, o curso em que eu estou matriculado, a minha turma, período e o campus. Em seguida, envie esse texto para avaliação. E ele dá também uma sugestão, olha, utilize o exemplo abaixo como modelo. Então, se eu clicar nesse exemplo aqui, eu vou ver como que foi feito. Meu nome é André, sou aluno terceiro período do CST em redes de computadores do campus Inconfidentes. Então, eu vou realizar uma tarefa nesse mesmo modelo. Vou clicar para ver a atividade e aí eu posso, utilizando qualquer um desses editores de texto, realizar a tarefa. Mas eu vou fazer a tarefa utilizando o próprio Google Docs. Então, eu venho aqui, adicionar, e vou clicar aqui, ó, criar um documento, um novo documento. Ele vai processar essa minha requisição. E feito isso, eu vou clicar sobre esse documento e vou fazer o preenchimento de acordo com o modelo. Feito isso, eu vou fechar essa janela do Google Docs e vou clicar em entregar. Se eu quisesse utilizar um documento pronto, eu poderia vir aqui no adicionar e escolher um arquivo. E aí, no caso, bastaria eu selecionar esse arquivo do meu computador. Exemplo, vindo aqui em Downloads, escolhendo a atividade. Mas eu vou mandar o do Google Docs mesmo. Feito isso, então, o documento que eu editei está aqui. Basta eu clicar no botão entregar. E essa atividade já foi devolvida para o professor. Bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos utilizem bem o Google Sala de Aula e caso queiram participar dessa turma de ambientação, basta entrar com o código que está aparecendo aí no seu vídeo. Obrigado e até mais.